Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí retornando de um período de recesso, a gente pode descansar um pouco, não é verdade? Mas agora nós precisamos retomar as nossas atividades, as nossas aprendizagens, não é verdade? Porque também é muito importante nós aprendermos. Concordam com isso? Bem, hoje é a nossa aula de História e Geografia e nós já estamos falando, né, há algum tempo sobre isso. Hoje, então, nesta aula, nós vamos entender mais sobre as raças que formam a população brasileira e as suas características. Sabemos que a população brasileira ela é formada por povos brancos, que são os europeus, os indígenas, que já moravam aqui, que são os amarelos, e os africanos, que foram trazidos para o Brasil, são os negros. Com o passar do tempo, pessoal, essas pessoas foram se relacionando e formando uma mistura de raças. Isso, desde a colonização, então, e até hoje essas três raças foram formando a população com uma mistura. E hoje nós temos muitas características, ou seja, nós temos muitas fisionomias faciais e físicas bem distintas, bem diferentes. No Brasil, nós temos várias tonalidades de pele. Vocês podem verificar quando vocês tiram a foto aí com os primos, com as tias, com a família, pessoas com várias tonalidades de pele, não é verdade? Tipos de cabelos mais lisos, os mais cacheados, os mais encaracolados, os mais crespos, não é verdade? Nós temos também cabelos de várias cores, cabelos amarelos, né, que são os loiros, nós temos os castanhos, nós temos os cabelos ruivos, não é verdade? Nós temos várias tonalidades também de cabelo. Cores de olhos, temos muitas pessoas com olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos escuros, não é verdade? E também estatura física, pessoas altas, pessoas baixas, não é? Isso é muito importante nós entendermos. Chama-se, então, miscigenação ou mestiçagem, que é o que? A mistura das raças, de povos, de diferentes etnias. E assim formam-se os multirraciais, que são as pessoas mestiças, as pessoas que não descendem apenas de uma única origem. Elas são descendentes, no nosso caso, nós somos descendentes de várias origens, não é? E essas características que nós falamos aqui, nos torna então um povo mestiço, tá? Um povo pluricultural. O que é isso? Mestiços, né? É que são de várias etnias e o pluricultural são várias culturas. Nós estamos falando bastante também sobre culturas, que é a forma que as pessoas têm de costumes, né, no país delas, na região delas. Também ali no nosso livro de história, nós também vemos a composição étnica e racial da sociedade brasileira como resultado assim de uma mistura, né, de várias origens. Então, nós temos origens dos povos indígenas, dos negros, dos colonizadores portugueses. Acontece que essa onda imigratória, que é imigração, pessoas que vieram de fora para o Brasil, ela não parou, ela continuou com os europeus, com os árabes e os japoneses, além de outros povos asiáticos de outros países. E também aqui perto de nós, da região, né, da América do Sul, muitas pessoas dos países aqui da América do Sul também vieram, né, para o Brasil, trazendo as suas características. Para vocês terem noção, até o século XX, veja bem, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de imigrantes europeus. Na sua maioria foram os portugueses, italianos, espanhóis e os alemães. A formação, então, da população brasileira, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós somos classificados em brancos, pardos, negros, indígenas e amarelos. Olha só, né? Quanta classificação.
E também, gente, nós somos muito privilegiados. Acho que vocês têm que pensar a respeito disso. Nós somos privilegiados. Nós sabemos que tem alguns países que as pessoas têm muitas características idênticas de cabelo, formato de rosto, cor dos olhos, o formato dos olhos, não é verdade? Por exemplo, o Japão, não é? Eles são bem parecidos um com o outro. Já que no Brasil, nós somos completamente diferentes um do outro. Cada um tem um jeito, cada um tem uma cor, não é verdade? E isso aí é que enriquece. Isso é o que nos traz beleza, não é? Por ser um país mestiço, um país misturado. Então, quando você olha para você, você não vai encontrar uma outra pessoa igualzinha, a não ser que seja gêmeo, não é? Mas se não é gêmeo univitelino, você não é igual a ninguém. Você pode ter assim, uma aparência, se parece com um pouco com o pai, se parece um pouco com a mãe, às vezes tem um pouquinho, não é? Do rostinho de uma tia, não é? Da carinha, um nariz de um avô. Mas isso aí não significa que você vai encontrar uma pessoa parecida com você. Nós somos todos muito diferentes, não é verdade? Isso aí nos traz beleza, isso aí enriquece o nosso país e nós temos que ter assim um grande orgulho de ser brasileiro, de sermos diferentes, né? Esse povo, né, com tantas características e tanta mistura, não é verdade? Então, hoje nós aprendemos a respeito disso, é o que a professora queria passar para vocês entenderem, então, a formação do povo brasileiro, como é que isso aconteceu e por que que nós somos tão diferentes, tá bom? Eu quero que vocês memorizem essa aula de hoje. Eu tenho uma proposta de atividade para ser feita, postada no Classroom, e depois eu vou verificar o tanto que você aprendeu dessa aula. Um abraço, fique bem, se cuide, tá bom? Tchau, tchau!